meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor e hoje nós estamos gravando vídeos para o quadro dos estudos de Amélia Rodrigues. Estamos estudando, por agora, o livro Primícias do Reino, por Amélia Rodrigues. E hoje falaremos sobre o capítulo 15, Zaqueu, o rico de humildade. Essa é uma das histórias mais lindas, né, do Evangelho. E como Amélia sempre faz, ela coloca uma nota de rodapé falando da referência no Evangelho sobre essa história. E aí a gente vai ler e depois fazer os comentários conforme a pena mágica dessa grande poetisa. Capítulo 19 de Lucas, versículos 1 a 10. Zaqueu. E, tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu no cômoro, para ver Jesus que passaria por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restitui-lhe com o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio para procurar e salvar aquilo que estava perdido. A figura de Zaqueu é uma figura emblemática, porque Zaqueu era um homem rico, mas ele exercitava o seu trabalho à custa do desprezo dos seus convivas. Nós devemos nos lembrar, e em anotações históricas, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica quem eram os publicanos. E Amélia Rodrigues também coloca essa explicação. Eles eram desconsiderados pelos seus compatriotas porque se ligavam ao estrangeiro dominador, no caso, o poder de Roma, e por infringirem a lei de Moisés, eram detestados pelos invasores que os subestimavam e os humilhavam com reproches. Então, o que eles faziam? Eles eram arrecadadores de impostos para os romanos. E muitas vezes eles utilizavam da exorbitância nessa cobrança. Então é lógico que eles eram muito odiados, né? Porque imagine que eles, em geral, tinham uma boa vida, muitas terras, muitos recursos, muitos bens, e boa parte deles por conta de serem ignóbeis, por conta de explorarem os seus irmãos de raça. E Zaqueu sentia isso na pele. Ele se sentia muito sozinho, porque não era cercado de amigos, né? Ele se sentia muito solitário, só com a sua esposa e filhos. E quando ele soube que Jesus passava por ali, ele se animou de tal sorte que ele queria apenas ver o Cristo. Sabia que seria muito pouco provável que ele pudesse chegar perto e conversar. Queria apenas vê-lo passar. Só que Zaqueu fisicamente tinha estatura baixa, era bem gordinho, como vai dizer Amélia Rodrigues, e como é que ele ia então vê-lo passar? Porque toda a multidão iria bloquear a sua visão. Então ele teve uma ideia. Vinha um sicômoro, que é um tipo de figueira de porte baixo, muito comum naquela região do Oriente, e decide subir, já estava desfolhada, porque assim ele poderia ver o Cristo passar. Então ele sobe na árvore. E aí Amélia vai dizer que o Cristo, quando passa por Zaqueu, estaca, para, olha para Zaqueu e diz: desce, porque me convém estar na sua casa. E aí ele desce rapidinho, corre para casa, ainda não acreditando, né, naquilo. E é interessante porque o Messias escolhe um publicano odiado para passar, para jantar e confraternizar com ele em sua casa. E isso não é por acaso. Primeiro lembremos que a cidade é Jericó. Na parábola do bom samaritano, como é que ela começa? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma cidade que era
um grande centro de atividades comerciais, né? Mas aqui nós estamos diante de um homem que era fiel cumpridor. Mesmo que não fosse, mesmo ele residindo em um suntuoso palacete, fosse rico, mas ele se compadecia pelos outros. Ele era um homem caridoso. E é interessante porque quando ele diz ao Cristo: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restitui com o quádruplo. A Bíblia de Jerusalém explica que a lei judaica só previa restituição ao quádruplo para um caso. A lei romana impunha para todos os furtos. Então aqui Zaqueu amplia para si mesmo a obrigação de todos os prejuízos que lhe podia causar. É lógico que ele não furtava ninguém, mas sempre quando ele se equivocava, em alguma circunstância, quando o assunto era dinheiro, ele fazia questão de reconhecer esse erro e restituir com o máximo que a lei exigia. Mas ele vivia desanimado, sem amigos. E quando ele vê o Cristo, ele não acreditava que alguém pudesse amar tanto. Ele que era tão sedento de amor. Então ele corre para casa para preparar tudo. E aí Amélia Rodrigues vai dizer: as lágrimas desatavam nos seus olhos cansados e o coração estuava após uma longa solidão. A esposa, a ele abraçada, chorava também. Zaqueu, que era rico, soube enriquecer-se agora de amor, compaixão e humildade, crescendo aos olhos do Senhor. E ele nos mostra que, embora seja muito difícil essa prova, nós podemos crescer com ela se convertermos essas moedas em moedas bondade, como vai dizer Joana de Ângeles em uma de suas mensagens. A bondade é algo que vem do nosso coração, que é patrimônio nosso e que a gente pode repartir sem necessariamente precisar de nenhum recurso externo para tal. Zaqueu, ao apequenar-se, engrandeceu-se. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.